A paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos e sejam bem-vindos, a mais uma reflexão bíblica. Hoje, numa sexta-feira, e hoje o tema é falsas profecias, cuidado com os falsos profetas. Eu vou estar fazendo a leitura de Ezequiel, capítulo 13, do 1 ao 16 para vocês, tá? Pegue a sua Bíblia, mantenha ela aberta durante a palavra e vamos estar fazendo a leitura também, né? Ezequiel, capítulo 13, versículo 1 ao 16. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que, profetizando, exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subistes as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Não tivestes visões falsas e não falastes adivinhação mentirosa quando dissestes: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem estarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus, visto que andam enganando. Sim, enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz, e quando se edifica uma parede e os profetas a caiam. Dize aos que a caiam, que ela ruirá. Haverá chuva de inundar, vós, ó pedras de Saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, irromperás. Ora, eis que caindo a parede não vos dirão: onde está a cal com que a caístes? Portanto, assim diz o Senhor Deus: tempestuoso vento farei irromper no meu furor, e chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de Saraivada na minha indignação, para a consumir. Derribarei a parede que caiastes. Darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá quando cair. Perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede, contra os que a caiaram. E vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram. Os profetas de Israel que profetizam a respeito de Jerusalém e para ela têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor Deus. Eu confesso para vocês que eu só fiz essa leitura aqui do 13, do 1 ao 16, mas se você for ver Ezequiel 13, do 1 ao 23, que são o número de versículos que tem esse capítulo do livro de Ezequiel, você vê que aqui Deus está falando contra os falsos profetas e também continuando a falar contra as falsas profecias a partir do 17 ao 23, que aqui já se encontra outro subtítulo, contra as falsas profetisas. Título ou subtítulo é que você saiba encaixar aí, tá? Da forma que você achar melhor, título ou subtítulo. Então vamos à reflexão bíblica, né? Os falsos profetas, eles aparecem no decorrer das Escrituras e até mesmo nos dias de hoje. A gente vê que as falsas profecias, elas sempre existiram no Antigo Testamento e por aí vai. Até hoje tem essas falsas profecias e esses falsos profetas. E como a gente pode identificar um falso profeta? A gente identifica um falso profeta através, primeiramente, das suas falsas profecias e dos seus frutos.
E a gente também identifica um falso profeta em relação ao cumprimento das suas profecias, porque tem supostos profetas aí, falsos profetas, que profetizam acerca de uma pessoa que ela terá um ano abençoado, e o ano da pessoa é só ruína, é só destruição. Tem aqueles que profetizam com quem a pessoa irá se casar, e nada da pessoa que recebeu essa falsa profecia se aproximar da pessoa que o suposto falso profeta diz que ela iria se casar. A gente vê que temos que tomar muito cuidado quando recebemos algo que a pessoa diz ser de Deus para nossas vidas. Geralmente um falso profeta, ele diz assim: assim diz o Senhor, mas o Senhor não está dizendo nada para essa pessoa. O falso profeta também diz, o Senhor me mostra, sendo que o Senhor não está mostrando nada para ele. Eu não estou querendo dizer que o dom de profecias, ele não existe. O dom de profecias, ele existe sim. Só que se você for ver as profecias, ainda mais na Bíblia, elas eram para algo específico. E a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, porque falsos profetas, eles não têm enganado um pequeno grupo de pessoas, eles têm enganado a milhares de pessoas com seus falsos ensinamentos e principalmente com as suas falsas profecias que não se cumprem. E vemos pessoas frustradas com Deus, óbvio que de uma forma errada, por conta de pessoas que profetizaram coisas falsas em suas vidas. Eu não sei se você foi vítima de uma falsa profecia, eu não sei se você foi vítima de uma falsa revelação, mas eu creio que a gente tem que pedir confirmação a Deus daquilo que uma pessoa diz que Deus falou para ela acerca da nossa vida. A gente tem que pedir confirmação para Deus. Eu acredito no dom de profecia, eu acredito que tem pessoas que realmente Deus levanta para profetizar, e eu acredito que a gente tem que buscar no Senhor se a profecia, a revelação, se ela é verdadeira ou não. Então vamos voltar aqui, para a reflexão. Perdão. Deus levantou e falou com Ezequiel sobre os falsos profetas que estavam surgindo e profetizando em Israel. Então a gente vê que essa questão de falsos profetas já vem desde o Antigo Testamento. Esses falsos profetas diziam, assim diz o Senhor, sendo que Deus não mostrou e nem falou nada com eles. Para esses falsos profetas, infelizmente, até os dias de hoje, a gente vê esse agir dos falsos profetas. Eles estão enganando muitas pessoas ao redor do mundo com suas falsas profecias, falsos ensinamentos. E esses falsos profetas, eles têm uma característica de falar apenas do amor. Gente, olha, Deus, ele é sim amor. Deus, ele é amor, mas Deus, ele também é justiça. A gente tem que entender que Deus, ele sim ama seus filhinhos, mas ele também vai corrigir os seus filhinhos. A gente tem que entender que essa ideia de que Deus, ele é só amor, é uma ideia que muitos têm pregado só para ganharem status, e essa é a verdade. Mas Deus, ele é um Deus que corrige, ele é um Deus que trata com justiça, que trata com amor, mas que também trata com justiça. E se a gente faz algo errado, é óbvio que Deus, ele vai nos corrigir. Porque o amor tem a ver também com correção. Quando um pai corrige um filho de algo errado que o filho está fazendo, é porque o pai ama o filho. Então, quando Deus corrige a gente de algo errado que a gente faz, Deus, por amor e também pela questão de Deus ser justo, ele vai sim nos corrigir. Mas como o tema é falsos profetas, até me perdoem por ter saído aqui, a gente vai focar aqui em relação aos falsos profetas. Então a gente vê que esses falsos profetas, eles estão enganando várias pessoas ao redor do mundo, com falsos ensinamentos e principalmente com falsas profecias. E o dom de profecia, ele existe? É óbvio que sim. E vale lembrar que profecias são relacionadas a algo específico. E uma profecia só pode ser verdadeira se for o Espírito Santo que inspirou a pessoa a falar.
temos que entender que a obra do profetizar, a obra do revelar, seja o dom espiritual que for, ele só vem se for inspirado pelo Espírito Santo, só assim para ele ser verdadeiro. Só que se a gente se atentar aqui para o versículo 2, vamos voltar aqui para a leitura. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Ouve a palavra do Senhor. A questão aqui é o seguinte, tem versões, se eu não me engano, tá? Eu posso estar errado, me perdoem. Tem versões que falam profetas que profetizam acerca da sua imaginação. A gente tem que tomar muito cuidado que tem pessoas que dizem profetizar, mas elas profetizam de acordo com seus pensamentos, de acordo com o que vem na mente delas, e isso é errado, são falsas profecias. E a gente tem que entender que uma verdadeira profecia, ela vem do Espírito Santo e é inspirada por Deus, é óbvio. E a gente vê que, infelizmente, essas pessoas que dizem, assim diz o Senhor, Deus não está falando nada com elas. Elas estão dizendo delas mesmas. Vamos voltar aqui, né? Muitas vezes pessoas profetizam acerca de si mesmas e dão ouvidos às suas mentes e coração. Gente, o coração, ele tem uma capacidade de projetar uma falsa voz de Deus em nossa mente. Por incrível que pareça, o coração tem essa capacidade de projetar uma falsa voz de Deus em nossas vidas. E temos que tomar muito cuidado com isso. Então a gente vê que na leitura aqui do versículo 2, esses profetas eles profetizavam acerca da cabeça deles, do que eles queriam profetizar, eles profetizavam, e não do que Deus mandava eles profetizar. Tanto que Deus vem e levanta Ezequiel, né, para falar contra estes profetas. Então vamos aqui, voltar aqui, né? Eu uso um caderno, tá bom? Tá anotado aqui algumas coisas é Deus que vai acrescentando aqui na minha vida para falar com vocês, tá? Sempre que uma suposta profecia for entregue em nossas vidas por alguém, devemos pedir confirmação a Deus. Você deve orar, buscar no Senhor se essa suposta revelação, profecia, se ela realmente vem do Senhor. Porque, como vamos identificar um falso profeta? Muitos dizem, o Senhor me disse, mas o Senhor não disse nada. Muitos dizem, o Senhor me mostra, sendo que o Senhor não mostrou nada. E um exemplo bem simples, pelo erro aí, eu vi um pastor num devocional acerca do mesmo assunto, de falsos profetas, falsas profecias, que ele deu um exemplo muito simples e eu vou usar o mesmo exemplo, tá bom? Uma moça está na igreja e alguém diz para ela que ela vai se casar com o tal rapaz. O tempo passa e nada dos dois se aproximarem, nada de um contato, nada de um diálogo dos dois. E como o tempo está passando e nada dos dois se aproximar, esse rapaz ele acaba se casando com uma outra mulher, uma outra menina. Agora, como fica a situação da pessoa que recebeu essa falsa profecia? Porque a pessoa falou que a menina casaria com o rapaz, mas o rapaz casou com outra. Agora você imagina a pessoa que recebeu a falsa profecia. Deve estar com inveja, provavelmente, e deve estar frustrada com Deus por conta de pessoas que profetizaram coisas erradas. Olha, eu gostaria de finalizar essa reflexão bíblica orando em cima do assunto. Deus eterno, grandioso Pai, Senhor, nos concede, ó Pai, discernimento para que possamos discernir por intermédio do Espírito Santo quem fala realmente do Senhor, quem realmente entrega visões, profecias do Senhor, revelações do Senhor. Nos concede, ó Pai, discernimento em nossas vidas, em nossas mentes, e nos leve, Espírito Santo, a discernir realmente se alguém fala em nome do Senhor ou não. Pai, que venhamos a andar conforme a Tua palavra, pois tudo aquilo que era para ser revelado, com certeza o Senhor nos revelou na Tua palavra. O que precisamos é praticar o que já está na Tua palavra, ó Pai, em relação às profecias e revelações e visões que podem ocorrer com o tempo, nos concede, ó Pai, discernimento de tais coisas, para que possamos saber, por intermédio do discernimento que o Espírito Santo nos concede, se vem do Senhor ou não,
tais profecias. Pai, em nome de Jesus eu oro, entrego a vida de cada pessoa que ver este devocional em Tuas mãos e as que não viram também. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro. Amém. Amigos, peço perdão se eu falei algo errado, podem me corrigir aí nos comentários. E fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Até a próxima reflexão bíblica. Amém.